aqui. Aí eu vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Que é Lari. Maravilha! Tá, depois eu coloco o link lá no... tá bem ruim a conexão aqui, até por conta do temporal que deu, vai que cai e depois a gente perde um monte de coisa. Sim, por aqui também choveu um montão. Mas a gente vai gravar, aí a gente vai colocar lá no meu canal, tem um link lá na bio do meu Instagram, que é o @LariMoraesMentoring, tá? Para quem ainda não segue, já convido aí para vocês me seguirem lá, daí já pode ter acesso também para outros materiais que às vezes eu vou colocando lá, matérias, alguns conteúdos, às vezes eu coloco algumas ferramentas. E no final da aula de hoje, então, eu vou disponibilizar esse material e me chamando no WhatsApp ou no direct, eu vou disponibilizar o material impresso também, tá? Impresso, em PDF. A pessoa focada no presencial, né? Esse é o material em PDF. Do hábito. Né? Ainda mais para quem já deu aula em sala de aula, então o impresso cola na gente. Mas aí eu vou mandar o PDF para quem me solicitar lá. Só vou pedir para dar um oi, dizer que estava aqui na sala, né? Para poder enviar. Tá bom, gente? Deixa eu ver como é que tá o... Abrir o chat aqui. Romina, acho que tá normal, né? Eu vi que a Romina colocou ali que não tá escutando. Tá. Conseguiu? Só dar um ok, Romina, se tu conseguiu abrir o áudio aí pra ti. Tá. No mais, todo mundo tá escutando, gente? Tudo ok? Tudo certo. Sim. Só manda um okzinho ali. Aqui tá ouvindo perfeito. Show de bola, eu tô então. Vendo, mas tô ouvindo perfeito. Show de bola. Então, assim, pra gente organizar, tá? Em seguida a gente começa, mais um minutinho só. E a previsão, tá? A gente tem uma previsão de 1h até 1h30, dependendo de como a gente desenvolver aqui. Se vocês tiverem mais questionamentos, a gente fica mais. Eu estou à disposição de vocês. O pessoal que faz mentoria já aí conosco diz que a aula vai até meia-noite, mas hoje não, tá? Às vezes é porque tem mentoria amanhã cedo. Então, a gente vai encolher o tempinho aí pra gente aproveitar ao máximo, certo, gente? Ok. Show de bola. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre gestão do tempo hoje. Então, a ideia surgiu na semana passada, eu fiz uma live com a Aline, que é uma amiga minha lá de Fortaleza, e a gente falou sobre gestão do tempo, falamos sobre algumas dicas ali, né, para otimizar o tempo. E no fim o pessoal acabou dizendo, né, que queria ter mais algumas informações, enfim. E então eu decidi fazer essa aula aberta, né? Ela não é uma aula que faz parte de um programa, na verdade, o P de produtividade faz parte do meu processo de mentoria. Então, eu trabalho com mentoria individual e em grupo atualmente para empreendedoras, né? Tem algumas meninas que não me conhecem. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E é um dos pilares que eu trabalho dentro da mentoria. Então, para quem ainda não me segue nas redes, quem recebeu a indicação, eu sei que a Marcele, também lá de Santa Maria, indicou, né? Então, obrigada por vocês terem aceito aí o convite dela, a Zezé também. Para quem ainda não me conhece, então hoje eu trabalho com mentoria para empreendedoras. Tem um projeto com a Aline, que está aí na tela, de azul, que deu um oizão aí. Eu tenho um projeto com a Aline na área de turismo, né? Então, algumas das meninas que estão aqui já fazem mentoria ou passaram por algum curso nosso. E eu ajudo, né? Apoio as empreendedoras aí por meio de cursos, da própria mentoria, também de alguns trabalhos em conjunto com outras profissionais. Inclusive, na quinta-feira agora vai ter uma live que é sobre Instagram, tá? Se vocês quiserem já colocar na agenda de vocês, se planejar e programar 1 horinha do dia para falar sobre upgrade de vendas no Instagram,
vai ser com uma parceira, amigaça minha também, e a gente vai falar na quinta às 19 horas. Então, com essas parcerias, com esses trabalhos em grupo, eu fomento, então, o empreendedorismo, especialmente feminino. Eu tenho essa preferência por trabalhar, e hoje é uma aula aberta para a gente poder otimizar o nosso tempo, poder trazer algumas informações para vocês se reorganizarem, poderem render mais. Afinal de contas, a gente foi atropelada, fomos atropeladas, né, ou atropelados aí por uma mudança bem brusca de rotina. Tem gente que ainda não conseguiu se organizar, tem gente que está passando por uma retomada, e justamente essa retomada está sendo um pouco mais difícil, né? Tem alguns lugares que estão retomando a abertura de negócios, tem outros que estão aí no limbo, mas a questão de se organizar serve tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Então, quero falar um pouco sobre a minha experiência para vocês. Alguém aqui conhece o Clube das 5, gente? Que é um projeto, enfim, uma comunidade, vamos dizer assim, que tem o hábito de acordar às 5 da manhã para ser mais produtivo. Alguém conhece? Sim? Alguém já fez parte? Não? Eu vi que a Ana falou ali que sim, né? Então, vamos lá. Eu pergunto porque muitas vezes tem algumas pessoas que conhecem, né? A Romina adora. Conhecem o Clube das 5 e, por meio disso, acabam, então, tendo contato aí com outras práticas que levam a aumentar a produtividade. Mas o Clube das 5, ele não é para todo mundo, né? E exige um esforço aí de acordar mais cedo, e às vezes as pessoas não estão dispostas também a passar por isso. Mas é só uma pergunta sobre essa questão, porque ajuda na produtividade. Eu já participei do Clube das 5 em 2015, foi quando eu comecei, tá? Foi um esforço acima da média, gurias e gurizes, para poder aumentar a minha produtividade. Na época, eu trabalhava em 2 lugares e tinha mais o meu negócio para tocar. Então, eu achei que eu deveria fazer a experiência, e eu acredito que o movimento é que gera resultado. Abri um grupo no Face, né? Algumas pessoas que estão aqui fazem parte desse grupo, ele está meio um pouquinho abandonado, e realmente deu resultado. E quando eu entrei para o Clube das 5, foi que eu me dei conta que quando a gente organiza as atividades, quando a gente consegue organizar as nossas atividades, priorizando as coisas que realmente fazem sentido para a gente consegue ter mais resultado. E trabalhar por trabalhar a gente não quer, né? A gente quer ter resultado. A gente quer ser realizado profissionalmente, a gente quer ser realizado pessoalmente, financeiramente, a gente quer ser retribuído pelo que a gente faz. E para a gente conseguir chegar nesse patamar de ter essa realização, a gente precisa executar aí algumas atividades que são bem simples, só que às vezes a gente não está presente para isso e acaba deixando o dia passar, e passa o ano, e assim vai, e a gente não consegue ter os resultados que a gente quer. Que resultados são esses, né, gente? São os nossos objetivos e metas. E eu costumo dizer que quem não tem objetivos e metas definidos precisa voltar 2 casas aí no jogo da vida e começar a organizar isso, porque trabalhar por trabalhar, acordar todos os dias, fazer o que faz, tem que ter algum fundamento, né? E quando a gente vai se organizar, a maioria das pessoas acaba desistindo de se organizar, deixando para lá o se organizar, mudar a sua rotina para mudar os hábitos ou criar novos hábitos, porque não tem um objetivo maior. Então a gente começa por aí, né? A maioria das pessoas acaba tendo dificuldade em se reorganizar porque não sabe por que vai se reorganizar. Então acaba ficando na sua zona de conforto. Às vezes tenta, faz uma semana, faz 2 semanas de mudança, né? A dieta, que na segunda-feira eu começo, faz uma semana, quando chega na sexta-feira já desandou, porque não tem um objetivo maior. Então, assim, gente, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente, tá? Que é comprovada, que vocês precisam ter
sim um objetivo maior para conquistar. Alguma coisa que mova vocês em busca dessa mudança de hábito, dessa mudança de comportamento para criar esses novos hábitos, tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a tela para vocês, que eu separei o material. Para a gente ir falando sobre o tema. Vamos lá. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Aí. Aqui. Vocês estão enxergando a tela, gente? Sim? Deixa eu fechar isso. De bola, então. Eu trouxe para vocês, para a gente começar, né, a aquecer essa mudança de hábito aí, 8 passos para render mais, para ter mais resultado, então, dentro das atividades que vocês executam no dia a dia, certo? Como eu estou com a tela aberta, com a apresentação, eu vou pedir para a Aline, para a Isa, se puderem, né, controlar ali o chat, as perguntas para mim. Eu agradeço, senão eu volto lá no chat. Bom, então o que a gente tem, né? Por que vocês estão aqui? É o que eu falei até agora, pode parecer óbvio, né? Mas por que as pessoas buscam se organizar? A resposta que mais vem quando eu converso, né? Ah, por que tu quer render mais? Por que tu quer produzir mais? Ter uma produtividade maior? Quer subir o teu patamar? Quer mudar os teus hábitos? Ah, eu quero ser mais feliz. Só que ser mais feliz é muito amplo, né, gente? Então a gente precisa entender que eu acredito que a felicidade ela é composta de 4 elementos. E eu conheci esses 4 elementos por meio da leitura e do estudo dessa questão da produtividade. Um elemento eu já falei, realização pessoal, tá? Então eu acredito muito que para a gente ser feliz a gente precisa ser realizado no lado pessoal. Então, fazer o que a gente gosta durante a semana, poder fazer o que a gente gosta no final de semana, seja cozinhar, caminhar, fazer uma atividade física, se dedicar à família, fazer uma boa leitura, tudo que está relacionado com o eu, né? Então, esse seria o primeiro pilar da felicidade. O segundo pilar da felicidade seria a realização profissional. A realização profissional é quando a gente consegue, então, colocar a mão na massa, fazendo aquilo que a gente realmente ama e que nos faz feliz. E daí eu costumo dizer, né? Quem já me viu falar em outros lugares, enfim, quem é da mentoria, sabe que eu defendo muito a questão do propósito. Que parece muito, pode parecer clichê, né? Que se fala muito em propósito hoje, mas não é à toa. Então, a pessoa conhecer o seu propósito de vida para conseguir se sentir realizado também ajuda. Quando eu descubro o meu propósito, eu consigo colocar todos os talentos que eu tenho ou desenvolver os talentos que eu preciso para a realização dele e, a partir daí, me sentir realizado profissionalmente. E esse ser realizado profissionalmente, gente, ele não é necessariamente sendo empreendedor, tendo seu negócio, e ele não é necessariamente tendo que fazer algo muito mágico, enfim. Às vezes as pessoas entram nessa de que ser realizado profissionalmente ou empreender é a melhor opção. E empreender, na verdade, está relacionado com tu utilizar todos os teus talentos, tanto para empreender quanto para trabalhar no negócio de outra pessoa. Então, realização profissional é isso, a gente conseguir fazer o que a gente realmente ama, se sentindo pleno, né? E aquela frase, a última frase que eu coloquei ali, respeitando todos os seus valores para isso. Quando um dos nossos valores pessoais ele está sendo deixado de lado, quando a gente não está dando atenção para um dos valores, o que acontece? A gente começa a se machucar e a gente começa a sentir falta de alguma coisa.
tá? Então, isso é uma atenção especial que é necessário que seja dado também, que seja pensado, bom, quais são os meus valores, o que eu preciso fazer profissionalmente para cumprir e respeitar esses valores, porque toda a nossa decisão, todas as nossas decisões diárias são baseadas em valores, tá? Então, isso tem que estar presente para que esse pilar da realização profissional ande juntinho com a realização pessoal. E o terceiro pilar que eu entendi ao longo do tempo que precisa ser, sim, valorizado, que a gente precisa ter um foco, é a realização financeira, tá? A gente foi criado numa sociedade em que falar que gosta de ganhar dinheiro é feio. Que quem ganha, a gente escuta ainda que quem ganha dinheiro, as pessoas ricas, elas fizeram alguma coisa errada para conquistar o que tem. E isso não é uma verdade. E até porque realização financeira, para mim, é diferente de realização financeira para qualquer uma de vocês, qualquer um de vocês que está aqui hoje. E não tem nada errado se a pessoa tem a realização financeira com uma vida mais modesta, que não tem nada a ver com humildade, mas com uma vida mais modesta, ou se a pessoa está realizada financeira tendo uma cobertura, um duplex e um Porsche na garagem. Tá tudo certo, né? Não existe julgamento. Existe a pessoa se sentir realizada de fato e cumprir com esse terceiro pilar, certo? Beleza. Então, eu tenho realização pessoal, profissional, financeira. Eu estou buscando, né? O que eu preciso e qual é a maior dificuldade que a gente vê que as pessoas têm para conseguirem chegar na tal da felicidade? Porque as pessoas também vivem buscando a felicidade com um fim, quando, eu vou falar lá na frente, a felicidade ela é o caminho, né? Ela é a trajetória. Mas a questão é que as pessoas elas não conseguem harmonizar as atividades pessoais, as atividades profissionais e a busca da realização financeira. Certo? Quando eu vou dividir a minha semana, quando eu vou organizar a minha semana, o meu mês, as minhas atividades, quando eu estou muito focada no profissional, quando eu estou muito focado no profissional, acaba que eu deixo o pessoal de lado. Ou é a família que fica de lado, ou é os amigos, ou é os pais, o filho, ou é aquela atividade que eu fazia voluntária e eu fico ali no profissional. Aí tu tá super bem profissionalmente, tá lá com todas as tuas atividades a 1000, mas falta uma coisa, né? Fica batendo aquela frustração que, parece que tá faltando alguma coisa. Bom, tá, tô trabalhando um montão, tô realizada profissionalmente, consegui chegar onde eu quero, tô ganhando dinheiro, mas tá faltando alguma coisa. Então, vem o equilíbrio como o quarto pilar da felicidade. Então, eu tenho realização pessoal, eu tenho realização profissional, tenho a realização financeira e vem o equilíbrio para permear essas realizações e fazer com que essa felicidade, né, seja plena, tá? Vou voltar um pouquinho para a tela que eu quero ver a carinha de vocês. Depois eu volto para cá. Faz sentido, gente, essa questão da felicidade ter os 3 pilares e o equilíbrio ter que permear esses pilares para a gente se sentir completo? Sim, façam, dá um ok aqui. Faz sim, com certeza. Show. Perfeito. E olha só o que eu falei, né? Às vezes eu quero me realizar profissionalmente e eu tô lá, ó, dando o melhor de mim, tô com a agenda lotadaça, mas falta alguma coisa, porque no final de semana eu não paro de trabalhar, eu vou deitar e eu não largo o celular, né? As pessoas querem falar comigo, as pessoas que estão comigo, a gente não tem tanto, né, o presencial, mas as pessoas mais próximas de mim querem falar comigo e eu tô lá, trabalhando. Tem um desequilíbrio. Pensem numa roda. Se uma parte da roda tá faltando, tá desequilibrado, tu não consegue andar muito bem, né? Então, é essa ideia que eu quero trazer inicialmente para vocês. A gente busca produtividade em todas as áreas, organização para todas essas áreas para trazer a felicidade para a nossa vida. Sendo que, na verdade, quando eu consigo curtir o momento, que é uma das partes que eu vou falar para vocês depois,
eu já consigo perceber que eu tenho, né? Então, felicidade todos os dias, né? Eu não preciso esperar ter tal coisa, eu não preciso depositar a minha esperança de felicidade em algo, alguém ou alguma coisa, certo? Vou voltar aqui. Vamos lá. Bom, então a gente tem a questão do equilíbrio, que eu já falei, como o quarto pilar, tá? Então eu trago o equilíbrio aqui. E o que que acontece? Como a gente tem muitos papéis na nossa vida, a gente é filho, a gente é mãe, a gente é pai, a gente é amante, a gente é namorada, a gente é amiga, a gente é profissional. Cada momento, às vezes cada horário do dia tu exerce um papel, esses papéis aqui devem estar equilibrados. São eles que a gente precisa colocar em ordem para conseguir sentir uma sensação, para ter uma sensação de plenitude maior, tá? Então, esse equilíbrio que a gente traz. E para a gente chegar nesse equilíbrio total, que a gente vem trazendo, então, é a questão da gestão do tempo, de conseguir se organizar para produzir mais e melhor e chegar onde a gente quer, tá? E quando eu falo felicidade, gente, não é um estado, né, de alegria constante, não é isso. Cada um aqui tem os seus objetivos e metas, né? Então, o estado de felicidade é de cada um também, assim como o pilar da realização financeira. Mas aí vem a pergunta, né? Por que que você não consegue realizar 100% do que quer para a vida? Entra ano, a gente faz aquela lista dos desejos, né? E chega no final do ano, a gente olha a lista, tinha 20 desejos, tinha 20 coisas que a gente queria alcançar lá e a gente chegou ali no meio da lista, né? Então, por que que a gente não consegue realizar tudo que a gente quer para a nossa vida? Existem duas razões que também ao longo do tempo, depois eu vou passar algumas bibliografias que eu já li, tá? E que eu apliquei para chegar também nessas percepções, tá? Nós temos duas questões aqui, ó, gente, que nos atrapalham, né? Nessa busca pelo que a gente quer, para nossa wishlist chegar no final do ano completinha. Primeiro, a gente deixa de fazer ou adia aquilo que precisa ser feito e a gente dá prioridade para o que é menos importante ou para o que realmente nem precisava, a gente nem precisava dar atenção, mas a gente acha que é primordial para a gente chegar onde a gente quer. E a segunda coisa é ter tarefas demais para executar num dia que isso de fato não cabe nas 24 horas. Então, essas são as duas razões. Claro que se a gente tem uma vida saudável, né? Se a gente não tem outras questões que nos impeçam, então, em condições normais de temperatura e pressão, como eu digo, esses dois fatores são os fatores determinantes para a gente não conseguir chegar onde a gente deseja. Deixar de fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito ou adiar e ter tarefas demais no dia. Vou voltar para a tela para ver vocês. Lá na live eu contei que eu tenho uma cliente que se chama Alice. E a Alice é aquela que tem uma lista. Sabe aquela... Eu não vou mostrar a lista que eu tenho aqui na minha frente, vocês vão achar que eu sou doida. Mas tem o planner cheio de coisa para fazer. Cheio. Tu olha e ela tem lista de coisa e chega no final do dia, ela fez um monte de coisa. Ela passou o dia inteiro trabalhando, fazendo 1001 coisas e ela se dá conta que ela não produziu nada. Ela se sente frustrada porque o que tinha que ser feito não foi feito. Ela passou o dia inteiro o quê? Em função de outras coisas que não estavam na lista. Aí a gente vai para o item 1. Quem nunca, né? A Alice, ela chega na mesa de trabalho, ela decide que ela tem que tirar o pó, agora home office, né? O pessoal já pega uma vassoura, já vai lavar uma louça, aí a louça é a pré-tarefa, né? O cérebro vai lá tocando a procrastinação para frente.
Então, a gente vai deixando de fazer o que tem que fazer. Ao invés de sentar na frente na mesa, no computador, onde seja, vai fazer outras coisas. Vai arrumar a gaveta, vai arrumar a agenda, vai decidir o que vai ser feito. Quando, na verdade, olha só que legal isso. De manhã, a gente está mais propenso, né? Não sei se tem meninos aqui, agora eu não vou conseguir ver. Mas a gente está mais propenso a tomar as decisões mais difíceis. É mais fácil para a gente usar o nosso cérebro de manhã para tomar as decisões mais difíceis. Então, quando a Alice chega na mesa e ela olha para uma lista imensa e ela tem que decidir o que vai fazer, ela já ocupou o cérebro dela com uma coisa que ela não precisava ocupar. Por quê? Aí já vai uma dica, tá? Quem quiser anotar. Quando que eu decido o que eu tenho que fazer? Ou quando que eu tomo as decisões difíceis? De manhã. Quando que eu decido o que eu vou fazer no meu dia? No dia anterior. Quando tu tá lá no final da tua energia, lá no final do teu dia, tu olha para a lista de coisas que tu tem para fazer, o que tu realizou no dia de hoje, e tu já programa o dia de amanhã. Pega lá o teu planner, a tua agenda e coloca as atividades de amanhã. Porque senão, o que vai acontecer? Tu vai gastar a energia do teu cérebro, que já é preguiçosinho, tá? É comprovado cientificamente que o nosso cérebro adora procrastinar, ele tem preguicinha. Daí tu já vai gastar uma energia para decidir o que tu vai fazer naquele dia, ao invés de já executar. Então, chegou no final do dia, tua energia já tá baixa, aí tu programa o teu próximo dia, porque tu vai gastar pouquinho energia com aquilo ali naquela hora, tá? Bom, voltamos. A Alice, então, adora procrastinar. Quem nunca, né? Alguém procrastina aqui, deixa para amanhã, tira o pó, tem gente com as duas mãos. Tira o pó, arruma uma gaveta, vai lavar uma louça, né? Vou lavar uma louça. Quem faz mentoria comigo sabe que eu lavo a louça para pensar. Eu lavo a louça para pensar, tá? Se eu não tiver, se eu tiver com o ambiente sujo, a louça suja e a porta do banheiro aberta, eu não consigo nem pensar. Olha só, viu? Teu cérebro tá te boicotando, é que limpar é mais fácil que pensar. Olha só que eu louco. não consigo produzir em ambiente sujo, empoeirado, não consigo. Se tiver desorganizado, eu fico insana, não consigo produzir, eu não consigo pensar, eu não consigo fazer minha lista de afazeres. Então vai ter que, Mila, vai ter que começar a limpar a casa, organizar tudo de noite. Quando chegar de manhã já tá tudo certo, entendeu? Não gasta energia com isso de manhã. É o teu cérebro sendo teu inimigo, não deixa. Porque daí a hora que a gente tem consciência, né, gente, a gente já começa a lidar com a administração. Bom, eu tenho consciência de que o meu cérebro ele vai querer procrastinar. É do ser humano gastar menos energia. É normal preguicinha, tá? Normal, mas a gente quer evitar para produzir mais. Então, se eu já sei disso, eu tomo uma atitude anterior, certo? Então, assim como a Alice, né? Quem procrastina aí, quem gosta de lavar uma louça e tirar um pó de manhã cedo, faz isso no dia anterior. E decide as tarefas do dia, então, do próximo dia no dia anterior. Então, hoje eu já fiz a minha lista para amanhã de manhã eu começar o dia já com tudo resolvido, o que eu tenho para fazer. Mesmo amanhã, por exemplo, é um dia que para mim é um dia de mentoria, eu já sei que as mentorias estão organizadas, está tudo ali, certo? Vamos voltar. Gente, quem tem dúvida vai mandando lá, tá? Depois eu volto ali no chat. Bom, então esses dois pontos são os que mais nos atrapalham e eles geram a procrastinação. Porque é como eu falei para vocês, a gente tem, inclusive tem um livro, se vocês quiserem ler, que é A Arte de Procrastinar. Alguém já leu? A Arte de Procrastinar, ou A Arte da Procrastinação, não lembro exatamente o nome. E ele fala sobre essa defesa do ser humano, né, do nosso cérebro, em querer deixar as coisas para amanhã. Mas agora vocês já estão conscientes disso, então vocês vão evitar a procrastinação, certo? Por quê? A Alice, que tem uma lista cheia de atividades, ela se deu conta um dia, essa minha cliente, que quantidade não é qualidade. Quantidade não está ajudando ela a chegar onde ela quer chegar. Ela faz, mas ela não sai do lugar. E esse é o grande X da questão.
quantidade não é qualidade. Se eu estou fazendo a coisa errada na hora errada, eu não estou fazendo. E daí nós temos duas questões para lidar. Nós temos a produtividade, tarefas de produtividade, e nós temos as tarefas de ocupação. Tarefa de produção, tarefa de ocupação. Qual que vocês acham que a Alice mais tem no dia dela? Se ela trabalha e não tem resultado. A Alice, ela está se ocupando ou ela está produzindo? Está se ocupando, né? A Alice, ela passa ocupada, ela resolve os problemas dos outros, ela atende o WhatsApp toda hora porque ela é muito solícita, ela responde todos os e-mails de manhã cedo, independente da urgência e da necessidade de responder. Ela limpa a caixa do e-mail porque ela é super organizada, mas ela só se ocupa. Ela coloca o foco dela onde não precisa. Então, essa questão de, meu Deus, eu trabalhei o dia inteiro, eu passei o dia inteiro ocupada, eu passei o dia inteiro respondendo e-mail, resolvendo coisa, falando com um monte de gente. Isso não quer dizer que tu está produzindo. Então, a gente precisa identificar quais são as tarefas de ocupação e as de produção, tá? Dentro das tarefas de produção, ainda existe uma subdivisão, tá? Que existem as tarefas que são de produção com prazo mais aberto, as de produção com prazo mais curto, por aí vai. Mas eu não vou entrar nisso hoje. Ainda depois, se a gente quiser, a gente marca, se vocês quiserem, a gente marca uma outra aula, tá? E como a gente tem essa necessidade de fazer coisas, a gente vai preencher o nosso tempo com alguma coisa, seja produtiva ou não, a gente precisa entender o quê? Nós somos seres que estamos ativos o tempo inteiro, tanto para as coisas pessoais quanto para as profissionais. O que eu quero dizer com isso? Existiu uma época, vou voltar aqui, existiu uma época que o RH das empresas dizia, alguém vai ter que levantar a mão, tá? Porque senão eu vou me sentir só eu, assim, né, mais velha, falando em RH e empresas aí que diziam o quê? Os teus problemas têm que ficar do lado de fora. Quem escutou isso? Né? Não é tão, não faz tanto tempo assim, todo mundo aqui já escutou. Então, assim, os teus problemas têm que ficar do lado de fora da empresa. Como que faz? Pega um botão, aperta, tira um chip, faz o quê? Né? Ah, tá, tô cheio de problema em casa, briguei com o marido, tô com o filho, né, incomodando, com nota baixa, faz o quê? Não tem como deixar as coisas de lado, a gente precisa administrar. Então, por isso, o ser humano ele vai ocupar o tempo dele com o que tiver à mão. E se a gente tem problema, a gente precisa resolver esses problemas, para quê? Para dar espaço para as outras coisas, tá? Então, eu vou chegar lá também. Nós, como seres integrais, nós exercemos todos aqueles papéis que eu já comentei com vocês. E a gente precisa entender, então, que precisa, sim, administrar. Quem tem equipe aí, que eu sei que tem gente que tem equipe, que tem funcionário, tem que administrar o colaborador, sabendo que ele tem essa máxima, né? Que não tem como tirar o chip da cabeça e mandar a pessoa embora. Mandar ela desligar. Então, tendo consciência disso, eu vou passar para vocês algumas informações que vocês podem adotar a partir de já para aumentar a produtividade, tá? Tendo consciência dessa questão de tarefa de ocupação, de tarefa de produção, e eu gosto de trazer essa frase na sequência que é para toda ação existe uma reação. Mas, gente, para falta de ação também existe reação, né? Se eu não faço nada, nada vai mudar na minha vida. Então, qual é o convite, tá? Vocês estão anotando, eu estou vendo, né? Tem gente anotando no computador, tem gente anotando no caderno, tem gente anotando em vários lugares. Não vai adiantar a Larissa ficar aqui falando um monte de coisa. Vou entrar nos passos agora. Vocês saírem daqui hoje cheios de conteúdo e amanhã não fazer nada. Qual é a reação, né? Fui lá,
8h38, a Larissa blá, 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 uísca sachê, dorme, esquece que teve aula de hoje, não aplica nenhuma das informações, não tem resultado nenhum. Então, essa terceira lei de Newton diz que para toda ação existe uma reação. E eu afirmo para vocês que se vocês colocarem em prática tem uma só ali, que eu vou dizer para vocês, se vocês colocarem em prática, o dia de amanhã já vai ser diferente. Se vocês colocarem 2 em prática, já vai subir um degrauzão. Confiem em mim. Se colocarem 3 das ações que eu vou propor para vocês em prática e repetir elas ao longo de uma semana, 10 dias, 20, 40, aí a gente volta a conversar que eu quero o feedback de vocês. Tá? Então, vamos lá, para toda ação, uma reação. Primeira coisa, já falei para vocês, mas vou trazer a solução. Estar ocupado não é produzir. Então, eu posso passar o dia inteiro respondendo WhatsApp, eu posso passar o dia inteiro respondendo e-mail, eu posso passar o dia inteiro, sei lá, organizando coisas, mas se eu não tiver presente para o que eu preciso fazer para chegar nas minhas metas, para realizar o que eu quero, que é estar produzindo, não vai dar. Vocês têm que ter na cabeça de vocês, estar ocupado não é estar produzindo, e produzir é que nos traz resultado. Aqui tem uma frase para a gente olhar, que é produzir é você fazer o que é necessário na direção da realização dos seus sonhos, rumo a completar os 4 elementos essenciais da felicidade. Então, se o que eu estou fazendo agora não está fazendo sentido para mim, para de fazer. Se tu tá aqui, tá escutando eu falar e não tá fazendo o mínimo sentido, não tá te ajudando, vai fazer outra coisa, vai brincar com o filho, vai fazer qualquer outra coisa, vai ler um livro. Aí, como que a gente se dá conta se a gente está produzindo ou está ocupado? Isso é uma já das ações que vocês devem tomar durante a semana. Eu nem diria durante a semana. Pega o celular e já faz. Ou anota e assim que a gente terminar a reunião aqui já faz. Gente, coloquem de 3 a 6 alarmes no celular de vocês durante a rotina de vocês com a pergunta: eu estou produzindo nesse momento? Eu estou produzindo nesse momento, por quê? Pode ser que tu esteja conversando com alguém, respondendo um e-mail inútil, foi olhar o horário no celular, quem nunca, né? Vou olhar que hora é. E daqui a pouco tá lá no grupo da família, batendo boca e lendo bobagem, perdendo tempo, né? Vai lá, entra. Aqui, ó. Eu tô com 1, 2, 3, 4, ó. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Tá ali, ó. Não sei se vai dar para ler, mas tá escrito: estou produzindo de segunda a sexta, às 9, às 11, às 15h40 e às 16h25. 4 alarmes no celular que periodicamente eles tocam e eu tenho que olhar para o celular. Ah, estou fazendo uma coisa que não vai me ajudar. Vou voltar. Às vezes tu liga para alguém, fica mais tempo do que tu tinha programado, tá respondendo realmente um e-mail que é inútil, ou caiu lá no YouTube, tá vendo uma receita de bolo às 3 da tarde, né? Ao invés de estar produzindo. Então, os alarmes ajudam a estar presente para aquele momento que tu tá e se dá conta, isso aqui tá ok para onde eu quero chegar? Tá, vai me ajudar a chegar? Pensem numa estrada. É um pedacinho da estrada que vocês têm que trilhar para chegar onde vocês querem? Sim ou não? Se a resposta for não, se desconecta daquilo ali e volta para a tua lista das atividades de produção, certo? Vamos lá. O que mais? Olha só. Eu tenho essa notícia para dar. As tarefas, elas nunca vão terminar, tá? Não vai ter o dia perfeito que a gente vai fechar o computador e que... Ai, acabou. Que bom. Não.
vai ter coisa para fazer em casa, vai ter coisa para fazer no trabalho, vai ter um livro que a gente quer ler, sempre vai ter alguma coisa e a gente precisa ter consciência disso. O dia que eu li isso, eu pensei, nossa, meu Deus, é mesmo, nunca vai terminar. Nunca vai terminar, porque se um dia terminar, tu vai acabar buscando alguma outra coisa para alcançar, alguma outra coisa para fazer, ou tu vai querer limpar a casa, ou tu vai querer cozinhar, ou alguma coisa tu vai ter para fazer. E no trabalho elas nunca vão terminar. Se a gente tem objetivos e metas, se a gente tem um porquê, as tarefas elas não vão terminar. E olha só, né? Essa frase ela realmente para mim faz todo sentido. E eu procuro lembrar dela, especialmente naquela hora em que eu tô me sentindo sufocada, tá? Então, quando eu tô me sentindo sufocada, que eu penso, meu Deus, eu faço, e parece que nunca dá. Não, nunca vai dar, né? Então, eu tenho, na verdade, eu tenho no computador, né? Eu coloquei ali, escreva a frase no local de fácil acesso e lembre-se de que as tarefas nunca vão terminar. Eu tenho essa frase escrita. Por quê? Porque elas nunca vão terminar. Então, quando eu me desespero, né? Me desespero, que eu invento algum projeto maluco e que daí eu olho, meu Deus, são 3 da tarde, meu Deus, eu lembro, bom, não vai terminar, então amanhã tu vai ter mais coisa para fazer, certo? Essa é a segunda ação. Ter consciência de anotar a frase onde vocês acharem que é melhor de ter acesso, tá? Terceiro ponto. Esse aqui é o que eu falei. Se vocês fizerem um, lembram lá que quando eu comecei a apresentar os 8 pontos, eu falei, se vocês fizerem um, já vai salvar a vida de vocês? Sim ou não, lembram? Acabei de falar, faz uns 10 minutos. É esse aqui, tá? Gente, vou fazer uma pergunta, tá? Quando alguém manda uma mensagem do WhatsApp, a pessoa tá mandando na hora que tu quer ou na hora que ela quer mandar? Só façam isso para mim. Ela tá mandando na hora que tu quer ou na hora que ela quer mandar? Se tu não tá atento, o que vai acontecer? Ela mandou e tu, pum, pegou. E daí, se tu não tá organizado, se tu não tem o teu horário, o teu cronograma do dia estruturado, se tu não tem os horários para as tuas tarefas, tu acabou de virar a agenda da outra pessoa. Ela te mandou a mensagem quando ela quis. Tem gente rindo, mas é de nervosa, né? Ela te mandou a mensagem quando ela quis. Não quer dizer que tu tem que responder. Desapegue. E não quer dizer que se tu leu, tu tem que responder. Desapegue 2, por favor, tá? Olha só. Essa é uma das questões que realmente bate muito forte, porque o WhatsApp ele está presente 24 horas do dia, né? E o que acontece? Como que a gente faz? E não é só WhatsApp, tá? Quando uma pessoa manda um e-mail, ela manda um e-mail na hora que ela quer. Quando ela liga na hora que ela quer. Quando ela manda um Telegram, uma mensagem lá, ela manda na hora que ela quer. Então, se tu não tem agenda, se tu não se programou, não programou o teu dia, tu vai imediatamente responder e atender que nem a Alice. Lembram da minha cliente Alice? Tu vira a agenda do outro. Porque daí o outro ele vai te mandar uma mensagem, aí tu vai responder. E ele tem outra dúvida. E daí tu vai responder, porque tu é solista, né? Tu vai querer responder, e daí tu vai entrar na conversa, e quando tu faz 40 minutos que tu tá ali, o relatório que tu tinha para fazer tu não fez, o conteúdo que tu tinha para produzir, tu não produziu. A ligação que tu tinha para fazer, tu não fez, tá? Então, essa é aquela ação primeira. Tem gente rindo que eu sei que é de nervosa. Vamos lá. Desativar, tá? Tá aqui. Desativar todas. Eu falei todas, vocês leram, todas as notificações do celular. WhatsApp, Instagram, Facebook, gerenciador de página para quem tem página e tem um aplicativo. LinkedIn, YouTube, SMS, notificação de e-mail, tudo. É só desabilitar.
É só ir lá na configuração do celular, depois que a gente terminar aqui, tirar as notificações de tela, tá? As pessoas, elas vão continuar falando na hora que elas querem, mas tu vai responder na hora que tu se programou para isso e tu vai separar um bloco, uns minutos do teu dia para fazer isso. Então, durante a manhã, Lari, mas eu trabalho com vendas, eu atendo só pelo WhatsApp. Tá, então tu passa 24 horas do dia vendendo. Bom, tá, 8 horas do dia só vendendo, só atendendo o WhatsApp. Não tem que fazer um orçamento, organizar outras coisas, gerenciar um estoque, organizar a tua agenda, fazer um atendimento mais qualificado? Tem. Então, tu vai separar, de qualquer forma, um horário do dia para dar o retorno, então, dessas mensagens. O que eu indico, tá? E que eu faço com algumas redes. Tem grupo meu, gente, que tem 1000 e nem sei quantas mensagens, que faz 4, 5 dias que não abro. O que eu faço? Eu tenho um horário no final da manhã, um no início da tarde e um no final da tarde para responder as mensagens, tá? Eu tenho 2 exceções: projetos em andamento, grupos em andamento. Grupos que eu tenho que dar atenção, enfim, que eu coordeno, são exceções. Aí, vou voltar aqui para ver as carinhas. Como é que estão? Se não desligaram ainda? Não. Então, tá tudo bem. Tá todo mundo ok. Gente, tirei lá, mas Larissa, como é que eu vou tirar a notificação do WhatsApp? E se o meu marido me chamar, como é que eu vou saber? E se a minha mãe me ligar, porque a minha mãe tá sozinha, agora ela tá isolada, e se ela precisar de alguma coisa do mercado, o que eu faço? Ou se ligarem, né, quando vida normal, ligaram da escolinha da minha filha, o que eu faço? Né? Me chamaram no WhatsApp, não é ligar. É exatamente isso que eu falei. Vocês vão criar um canal de comunicação com as pessoas que vocês precisam, que pode ter alguma coisa urgente, urgentíssima. Vai dizer, olha, a partir de hoje, eu não olho o WhatsApp, eu não estou full time no WhatsApp. Então, por favor, se acontecer alguma coisa urgente, se acontecer alguma situação que tu precisa de mim, tu me liga ou tu bate aqui em casa. Vocês vão criar o canal que for mais confortável, entendem? E daí vocês vão ter a tranquilidade de saber que se as pessoas precisarem de ti, se acontecer alguma situação totalmente imprevisível, enfim, mas são para esse canal, ele vai ser um canal especial. O nome já diz, é para algumas pessoas, não é para todo mundo. Senão, fica no WhatsApp que tá tudo certo, tá? Difícil esse? Difícil tirar as notificações? É, né? Eu sei. E tirar as notificações e ficar olhando o WhatsApp não vai adiantar, tá? Tem alguém que escreveu ali de jeito nenhum, a Pamela. Gente, é vício, e é o que eu falei, o nosso cérebro, ele acostuma, a gente acostumou, não existia isso. Existia e-mail para trabalhar, não existia o WhatsApp. Aí depois veio o SMS, aí a gente acostumou com o SMS. Aí depois veio o WhatsApp, aí depois veio a rede social, veio, e se tu bobear, tu fica 24 horas com o telefone na mão, né? Tem uma propaganda no GNT daquela menina que diz que ela faz academia pelo WhatsApp, dá aula para os filhos pelo WhatsApp, pelo celular, tudo é pelo celular. Então, assim, realmente, tudo que a gente vai fazer, basicamente, a gente pode usar o celular. Mas, se tu tem um objetivo para cumprir, se tu tem metas pessoais, se tu quer, sei lá, trocar de casa, de carro, dar uma escola melhor para os filhos, viajar o mundo, que seja, se tu não tiver foco, tu não vai conseguir. E vai chegar no final do ano e aquela lista dos sonhos vai estar do mesmo jeito. E uma das coisas eu garanto para vocês é que as redes sociais e o WhatsApp vão fazer toda a diferença. Toda a diferença, tá? E é treino. Ninguém atravessa um rio, um lago na primeira vez que se joga nele, né? Precisa aprender a nadar e depois tem que treinar. Não é fácil? Não. Não foi fácil acordar às 5 da manhã? Não. Minha meta agora é voltar. Que hora eu tô acordando? 6h20. Na outra semana, 6 horas. Na outra semana, menos 20. E assim eu vou, até conseguir voltar, acordar às 5 da manhã. Por que eu quero acordar às 5 da manhã?
porque eu quero ter tempo com tranquilidade para fazer uma meditação, para comer com tranquilidade, quero fazer minha atividade física de novo de manhã cedo. Quando as pessoas estão pensando em trabalhar, eu já resolvi todas as atividades que eu tinha para resolver da manhã, aí eu vou fazer outras coisas que estão programadas na minha agenda, eu ganho tempo. É claro que tu precisa se planejar, tu tem que ter sim o tempo de sono ideal, e daí cada um tem um tempo de sono, tem pessoas que têm 8 horas, tem pessoas que têm 10 horas, tem pessoas que precisam dormir 5 horas e tá tudo bem. Então tudo é treino, tá? Tirar as notificações do celular é treino. É um exercício que eu recomendo que vocês façam. Se vocês conseguirem cumprir com isso 10 dias, tá? Criando as exceções de vocês e as regras de vocês, mas desde que mantenham a atenção no que precisam fazer e foco, eu garanto para vocês que vocês vão se sentir muito melhores e muito mais realizadores do que vocês são hoje. Não tem como não ser, tá? E o nosso cérebro, ele tem dificuldade de manter o foco em alguma coisa por muito tempo. Ele tem dificuldade disso. Então, a gente precisa criar as estratégias para diminuir essa perda, tá? De atenção. O que que acontece? Deixa eu só voltar aqui para explicar uma questão para vocês que não está no material, mas que eu acho que vale a pena, porque esse ponto ele é bem relevante. O que que acontece? Quando a gente muda, gente, a nossa atenção, tô falando com vocês aqui, bipou meu celular, tá? Vem a notificação ali, a pré-visualização. Se eu olhar para ali até eu voltar, eu perdi 30% do meu rendimento das atividades. Imaginem 30% num dia inteiro. O tempo inteiro olhando o celular, o tempo inteiro. Estou escrevendo um e-mail para um cliente com uma proposta. Bipou, acendeu a tela, olhei de novo. Eu tenho que voltar no e-mail, eu tenho que conectar de novo, lembrar o que eu estava escrevendo, tá? Então, é por isso também, né? Esse é um dos fatores, enfim, que a gente desliga, além de, claro, entrar para dentro do celular e nunca mais sair, né? Isso acontece. Vou só olhar que hora é, mas para que eu peguei o celular mesmo? E já passou 20 minutos. É assim. E eu já fui abduzida. Vamos lá. Bom, o que mais? Mais importante que a velocidade é a direção. Se a gente tem um mapa, se a gente tem um norte, se a gente tem um objetivo, tudo fica mais fácil, tá? E daí aqui é o que vale, é a consistência. Como eu falei, tirar o alarme do celular não é algo fácil e rápido da gente se adaptar, assim como não foi com outras coisas na nossa vida. Mas a consistência e a persistência vão fazer com que a gente consiga chegar lá. Então, terminou o dia, terminou as atividades diárias, se tu tiver com a sensação de que falta muito ainda, olhem para o que vocês já fizeram, tá? Então, a gente usa muito, tanto na mentoria quanto no processo de coach, né, a questão do A e B, vocês já devem ter ouvido falar. Tu tá no ponto A e quer chegar até o ponto B, então tu tem que criar um trajeto, tem que colocar ali, dividir em metas, essas metas em ações, então eu olho para trás, quando eu sinto que falta, tô com essa sensação de que falta muito, olho para trás e vejo tudo que eu já fiz. Ao invés de ficar olhando lá para o ponto B e pensando, meu Deus, eu nunca vou chegar, tá muito difícil, tá? Então, quando achar que falta muito, olha para tudo que tu já fez, para tudo que tu já fez e tudo que já realizou em função da tua meta. Outra questão é perder energia quando tu pensa em algo que não pode fazer agora, tá? Perder energia quando tu pensa em algo que tu não pode fazer agora. Tu tá num jantar na sexta-feira à noite com a tua família e daí começa uma conversa, enfim, bem sem pretensão, e daí alguém fala assim, mas a gente tem que mandar revisar o carro. Pois é, mas quem sabe se a gente trocasse de carro. Mas tem que mandar fazer também pintar a porta de casa, porque já deu tempo. E tem que mandar cortar. E daí a tua janta? Já aconteceu com vocês isso?
Ou pior, quando a janta é com os amigos do trabalho. Aí tudo vira trabalho, né? Ah, na segunda-feira tem que... Tu tá no meio do happy hour lá, ó, curtindo, e daí alguém larga um... Ah, mas amanhã tem que... Aí vira um monte de tem que, né? Então, assim, as tarefas que a gente não consegue executar naquela hora, que a gente lembra, a gente precisa criar uma estratégia para fazer depois, tá? Que estratégia é essa de guardar? A gente precisa escolher um lugar, seja um caderno, um bloco ou o próprio celular, que é onde tu vai botar as tarefas do tem que. Não vai adiantar tu falar com a família sobre a revisão do carro na sexta-noite, tu vai estragar o teu jantar, porque pode vir até uma memória de alguma coisa que não foi legal. Falar com os amigos sobre o trabalho, sobre tem que, a não ser que seja pauta, né? Tá tudo certo. Mas essa coisa durante todo o dia a gente lembra de alguma coisa que tem que ser feita. A gente precisa criar, então, um depósito. Criar um depósito do tem que. Lembrou, tá no meio de uma atividade, escrevendo uma proposta para um cliente, tá fazendo um orçamento para um cliente, uma cotação. Ah, mas eu lembrei que tem que. Deixa esse caderninho à mão, bota lá o tem que e reserva um bloquinho do dia também para voltar e organizar isso, tá? Assim tu não perde energia com aquilo que tu não consegue fazer naquela hora, que é um problemão, já falei dos 30% de energia que a gente perde de foco quando a gente muda a nossa atenção, tá? Eu tenho no bloco de notas do celular um espaço só para isso. É no Google... Como é que é? Google Keep, né? Eu uso o Google Keep para fazer isso, tá? Então, a maioria de nós já sofreu dessa síndrome e a indicação é, de fato, escolher um lugar para depositar, tá, gente? Depositar é escrever o que precisa ser feito, que não pode ser feito agora. Vamos lá. Outra questão, quando a gente começa a organizar o tempo, tá? Quando a gente organiza a semana, existe uma técnica bem completa que nós dividimos a semana em blocos e a partir dessa divisão em blocos, cada turno ou cada bloco de 2, 3 horas é para alguma coisa, tá? E não tratar a exceção como regra tem a ver com isso, porque normalmente a gente consegue planejar 80% das nossas atividades, tá? É um número bem alto. Então, numa semana, 80% é 6 dias. 6 dias são planejáveis, são previsíveis, são controláveis. O restante, em tese, pode não ser. Pode acontecer alguma situação que tu não consegue controlar. Tem a lei de Pareto, que eu costumo falar nas mentorias também, enfim, que diz que para muitos eventos, 80% dos resultados vem de 20% das causas. Um exemplo, 20% da riqueza do mundo, 80% da riqueza do mundo está concentrada na mão de 20% das pessoas. Foi aplicada a lei de Pareto e se confirmou praticamente essa teoria. Então, para praticamente tudo que a gente faz nas vendas, 80% do teu resultado de vendas vem de 20% dos teus clientes, ou vem de 20% das vendas do mês, tá? Com as atividades não é diferente. 80% das nossas atividades da semana são previsíveis e 20% das atividades são a exceção, aquelas coisas que a gente não prevê que vão acontecer. Então, qual é a indicação aqui? Organizou toda a tua semana, né, para fazer todas as atividades que tu precisa, separa um turno para essas exceções. Aí, gente, olha só. Quem tem equipe, tá? Quem tem equipe, trabalha com outras pessoas, enfim. E para quem trabalha só e precisa se organizar, lembrem de trocar essa ideia com as pessoas que trabalham com vocês. Organizem para que, se vocês trabalham num time, todo mundo tenha o mesmo bloco na semana, um turno na semana para resolver os perrengues, né? Aquelas coisas que acontecem. Daqui a pouco tem que marcar um dentista urgente, tem que levar o filho urgente, tem que fazer a revisão do carro porque aconteceu alguma coisa na estrada.
Então, são coisas imprevisíveis. Tem outras coisas, por exemplo, faz aula de inglês toda semana, isso é previsível. Eu faço um curso de, sei lá, faço pilates, isso é previsível, isso não entra neste bloco. Eu deixo um turno para resolver os perrengues, para resolver os pepinos que entram durante a semana. E por que eu deixo esse bloco? Porque se alguém me liga, o meu bloco é na sexta-feira de manhã. Se alguém me ligar na segunda, Larissa, tem que fazer alguma coisa assim, 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 tem que agendar o médico, né? Tem que levar o Henry, nanana, sexta-feira. Tá? A não ser que não tenha médico, uma coisa muito exceção da exceção. E olha só que legal, muitas semanas a gente não tem exceção. A gente ganha um turno para fazer o que precisa ser feito ou para fazer o que a gente quiser. Afinal de contas, a gente organizou todo o resto da semana para ele funcionar com aquele bloco de exceção, tá? Então, Lari, mas se não acontecer nada, não tiver nada imprevisível, ninguém me chama para nada, beleza, faz o que tu quiser, vai pro salão, vai caminhar, ou vai fazer o que tu precisa fazer, que já estava na tua lista lá e que ou ficou para trás ou tá lá na frente, adianta a atividade, certo? Então, não tratar... Deixa eu compartilhar aqui de novo. Não tratar a exceção como regra. Escolhe um bloco da tua semana para fazer aquelas coisas que não são previstas, que não estão programadas, que estão fora de controle, tá? Show de bola. E a gente tem aquela frase que eu usei lá no início, né? Que a felicidade não é linha de chegada, ela é o caminho, e a gente precisa lembrar disso. Lembrar disso, porque muitas pessoas, desde que eu comecei a fazer coaching em 2015, eu trabalhava com transição de carreira, as pessoas me diziam assim, gente, Lari, quando eu abrir o meu negócio, eu vou ser feliz. Lari, quando eu trocar de carro, aí sim, aí deu. E às vezes a pessoa não usa a palavra felicidade, né? Ela diz, quando eu trocar de carro, aí fechou. Aí tudo certo. Nada, tem que ser feliz para conseguir trocar de carro. Né? É bem mais fácil. Quando eu conseguir o namorado dos sonhos, aí sim, aí deu, aí não preciso mais nada. Isso a pessoa está dizendo, ela está dizendo que ela precisa de algo que vai completar ela para ela ser feliz. Quando, na verdade, eu vou passar para vocês um dos livros que eu já li sobre isso, quando, na verdade, o que acontece? Aquela frase que diz, né, que a felicidade é o caminho, é a maior verdade. Só que o que a maioria das pessoas vive é desatenta para o que está acontecendo no agora. Então, quando eu estou desatenta, eu não estou presente, eu não estou sentindo o que está acontecendo, eu não estou sentindo o cheiro da comida que está vindo da cozinha, eu não estou sentindo o calor do abraço das pessoas, eu não estou sentindo o gosto da água que eu estou tomando porque eu estou no automático, eu deixo de sentir prazer, de sentir alegria, de sentir felicidade. Eu estou sempre em busca de algo que está no futuro e isso me gera uma insatisfação muito grande, tá? Então, a questão da felicidade é que sim, ela é a caminhada, ela não pode ser o fim, né? Aí, o que eu costumo falar? Aproveitar e valorizar as pequenas coisas do dia a dia, como é o que eu falei para vocês agora. Eu sei que tem psicóloga na sala, né? E eu quero fazer um comentário sobre o nosso comportamento, se ela quiser me corrigir também. Ou a gente vive, nossa tendência humana é viver pensando em alguma coisa que já aconteceu, viver no passado, remoendo. Porque quando fulano falou isso, porque quando eu vi, porque quando eu viajei foi muito legal. Ou eu tô pensando lá no futuro. Não, mas amanhã eu preciso, depois de amanhã eu preciso. Quando virar o ano, quando tudo isso, essa confusão passar. Quando? Aí eu não tomo água com gosto, eu não sinto o cheiro que vem da comida da cozinha, eu não sinto o calor das pessoas, e daí eu gero ou depressão ou ansiedade. Ou outras coisas decorrentes disso. É isso, né? A Rê tá balançando a cabeça ali. Entre outras coisas, né, Rê? Mas então, se eu não tô no presente agora para o que eu tô fazendo, se eu não tô aqui com vocês, e o tempo não é o nosso
Ele é o nosso bem mais precioso, mas o que eu posso entregar de melhor é a minha presença, porque tempo não adianta eu estar aqui com vocês e não estar presente. Estar presente é o que faz tudo ter sentido. Então, eu me dar conta que quando eu tô com a cabeça lá, tô fazendo um jantar em família, mas eu tô com a cabeça lá na segunda-feira, isso é na sexta, tô lá na segunda-feira, cara, eu não tô presente aqui, eu não tô vivendo o agora. E provavelmente eu não vou me sentir feliz com o que tá acontecendo aqui. Ou eu fui deitar numa cama quentinha, tá um frio pra caramba aqui, né? O pessoal que não tá no sul não tá sentindo frio aí, que eu tô vendo. Fui deitar na minha cama quentinha, eu fui deitar e liguei meu ar-condicionado e não tô presente para aquilo aí. Olha só que legal, sabe? Poxa, olha que coisa boa isso aqui. Eu tô pensando no que eu tenho para fazer amanhã de manhã. Eu tô num outro momento. Então, o que eu tenho que fazer? O livro, na verdade, tem mais de um livro que fala, mas o Poder do Agora talvez seja um dos mais famosos em relação a isso. Eu preciso educar o meu cérebro, eu preciso parar, e é o que eu falei para vocês, quando a gente não tem conhecimento, tá tudo bem a gente agir daquele jeito, mas quando eu tenho conhecimento, eu tenho que trazer para consciência, e o ideal é eu praticar, né? Então, tenho consciência de que estou pensando numa coisa que não está aqui agora, isso não é a realidade. Tu tem que dizer para si, olha, isso que eu estou pensando não é a realidade. O que é a realidade é que eu estou aqui com o pessoal na turma, realidade é essa água que eu tô tomando, né? Realidade é o que eu tô lendo, é o frio que eu tô sentindo. Isso é a realidade, né? Então eu preciso me conectar com o que tá aqui, porque senão eu vou estar sempre buscando uma coisa que não existe. E daí não tem realização pessoal, não tem realização profissional, não tem dinheiro de realização financeira, não tem como resolver, tá? E daí não tem produtividade que resolva, porque tu vai trabalhar, entra dia, sai dia, entra dia, sai dia, e tu vai estar sempre achando que falta alguma coisa, tu tá sempre no ontem ou no amanhã. Faz sentido, gente, para vocês? Sim ou não? Sim? Show de bola. Ó, tem alguém que disse que não desliga. A Mônica. Ai, ai, ai. E daí, eu li isso e eu vou falar mais uma coisa, tá? Que eu adotei para vocês não dizerem que é mentira, tá? Deixa eu ver onde é que tá. Ou não acharem que é mentira, né? Porque dizer vocês não vão me dizer. Olha aqui, ó. Lembra aquela história de dormir tranquilo, dormir X horas por dia, né? Isso é um relógio. A maioria não usa. É um despertador, tá? Por quê? Quem não desliga, compra um despertador, começa a usar o despertador no quarto e não leva o celular para o quarto antes de dormir, tá? Isso é uma outra. A Isa chegou a. Como assim? Ah, não dá. O que eu tô fazendo aqui, né? Gente, olha só. Não tem. É claro que tudo que eu tô falando. E assim, eu não tô falando porque eu li, eu tô falando porque eu faço. Tem coisas que eu li, não faço e não falo, porque eu acho que não faz sentido, tá? Se uma hora antes da gente deitar, que a gente consegue organizar o nosso dia, uma hora antes da gente deitar, a gente se desconectar da tecnologia, é muito mais fácil a gente ter uma noite tranquila de sono, tá? Quem é que falou? A Mônica, né? Diz que não desliga. É muito mais fácil a gente ter uma noite tranquila de sono e no outro dia acordar, entendeu? Para produzir, do que ir para o celular, para a cama, né? Para a cama com o celular e ficar ali lendo, relendo. É claro que eu caio nessa. É claro que várias vezes eu caio nessa. Às vezes o Henry diz que ele não fala desenho, né? Ele chamou Pocoyó, ele tem 2 anos. Ele fala Poió, mamãe, Poió, celular, mamãe, Poió, mamãe, dormir, celular, mamãe, meu. Tontei, eu levo o celular e vejo o Pocoyó na cama e tudo certo. Mas a questão é, a gente demora muito mais para dormir. A gente não tem uma noite tranquila.
tá? Isso não tá no material, mas se vocês conseguirem desconectar da tecnologia antes, colocar o despertador para não ser o celular, a primeira coisinha a pegar na mão quando acorda, para desligar, e daí já tem trocentas mensagens para olhar o Instagram, ver o que a fulana postou, o que entrou de novidade, atualização na área de turismo e não sei o que, e abre fronteira e fecha fronteira. Se conseguir fazer isso, vai fazer muito mais sentido. É difícil? Olhem para minha cara. Tipo, é difícil. É muito difícil. Isso é difícil, gente. Olha, eu só consegui, eu já tinha tentado o quê? Tira todas as redes, tira o... Como é que chama? Esse negócio Wi-Fi e rede. E deixa o celular para despertar na sala. Não funcionou, tá? Não funcionou, não consegui. Tá, então vamos comprar um despertador. Daí eu comprei daí troquei, daí agora eu troquei de novo, porque eu vou comprar um digital, porque eu cheguei à conclusão que o barulho do relógio, né, porque ele não é perfeito, não é suíço, ele me incomoda, eu demoro ainda mais para dormir, porque ele é um reloginho simples, então eu vou comprar um digital para não ter esse problema. Faz toda a diferença, tá? Dormir sem o celular, tic-tac. E acordar sem o celular, conseguir fazer um café da manhã sem tecnologia, sabe? Poder, ou pelo menos fazer uma meditação, fazer uma atividade de manhã, tá? Para quem acredita que faz sentido, busque praticar. Tem alguém que falou da apresentação ali, a Mara. Sim, aham. Vai estar disponível lá no meu canal, tem que entrar lá no meu Insta, daí vai estar na bio, tá? Gente, dúvidas? Eu não vi se alguém perguntou alguma coisa, tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá, beleza. A Aline perguntou, tu tem certeza que tá fazendo isso? Qual parte? Do relógio? Sim. O que eu não tô fazendo é que às vezes eu levo o celular, né? Isso ainda preciso me policiar. Vamos lá, então. Deixa eu só ver. Ó, 9h15. Em seguida, a gente... encerra. Aqui. Voltei. Bom, gente. O que mais? Agora eu não lembro se a gente parou aqui, mas, enfim. Foi, né? A questão de valorizar as pequenas coisas. Isso aí. Além disso, né? Tem essa frase que faz todo sentido, que se fosse fácil, qualquer um faria. Se fosse fácil se organizar, se fosse fácil bater meta, se fosse fácil, o mundo estava cheio de pessoas de sucesso. Todo mundo ganhando o que quer ganhar, independente do valor. Todo mundo vivendo na abundância, que é a nossa lei, que deve estar na cabeça de vocês. Mas se fosse fácil, qualquer um faria. E se vocês estão aqui 9h15 da noite me escutando falar, tem gente que vai me escutar falar amanhã de manhã, é porque vocês querem mudar alguma coisa, né? Então, fácil? Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu venho nessa vibe de buscar a solução, de buscar melhorar, não é de agora. E tem coisas que eu ainda peco. Quando eu entrei naquele projeto, quem acompanha, né, do Desafio Mapa de Vendas, que celular na sala, o quê? O celular dormia, era o travesseiro, assim, de tanta coisa que tinha para fazer. A Aline sabe do que eu estou falando, as gurias que participaram do Mapa de Vendas do turismo sabem, porque é muita coisa para fazer. Mas passou, foi um momento, vamos retomando os hábitos, tá? Então, aqui, ó. Problema, obstáculo, dificuldade, a gente tem o tempo inteiro. E isso é óbvio, né? Os obstáculos são óbvios. O que eu tô falando pode parecer óbvio, só que muitas vezes a gente precisa falar, repetir. Tem gente que já escutou o que eu falei,
que já praticou o que eu estou falando, mas que talvez nesse momento olhe com outro olhar, veja com outro olhar, porque passou um mês, passou 6 meses, passou 12 meses, né? Então, olhar para as dificuldades e repetir para si mesmo, né? Se fosse fácil, qualquer um faria. Então, seguir adiante. Se vocês têm objetivo de vida, se vocês têm meta, repitam para si. Se fosse fácil, qualquer um faria. Se vocês querem mudar hábito, ser mais produtivo, ter um resultado melhor, se fosse fácil, qualquer um faria. Tá? Então, vocês têm que ter isso na cabeça de vocês claramente. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas que sim, é possível. Sim, é possível, tá? Voltei. Dúvidas? Ah, no chat? Tá. Ah, o que eu acho da técnica Pomodoro, que é o com aplicativo, Aline? Isso? De usar o aplicativo para dividir o tempo em blocos, é isso? Então, na verdade, eu não uso aplicativo, eu uso no próprio celular mesmo, 25 minutos, eu tenho que fazer aquela tarefa. O que a senhora acha? Se é uma boa técnica? Porque, assim, eu aprendi com outros mentores, né? Sim. E eu queria ver a sua opinião, assim. Sim, eu acho super válido, senhora, é outra pessoa, não sou eu, tá? Eu sou a Lara, é tu. Eu acho válido, por quê? Porque quando tu... E tem o próprio aplicativo, né? Não sei se tu já usou. Já usou? Não, nunca usei o aplicativo, nunca usei. Tá, tem um aplicativo que tu só coloca ali os tempos. Tá aqui, ó, essa maçãzinha, peraí. Essa maçãzinha ali, ó. Não dá para ver muito bem, né? Mas tu programa os tempos de pausa, que é de quanto em quanto tempo tu quer parar, e o tempo da pausa. É bem legal. O que é recomendado, tá, gente? É a gente trabalhar até 45 minutos, ficar focado numa tarefa e ter uma pausa de 5 a 15 minutos, dependendo, né, da organização. Vale a pena, por quê? Por tudo isso que eu já falei. Pega, baixa o aplicativo e testa e vê se funciona para ti. Por quê? Porque, como eu falei, a gente tem dificuldade de manter a atenção, né? Eu estou aqui há 1h20 já falando, eu sei que tem pessoas que já não estão mais escutando ou foram fazer alguma outra coisa e voltaram, justamente porque o nosso cérebro ele tem a dificuldade de concentração o tempo inteiro. Eu volto ali, sim. Por quê? A nossa atenção ela vai se dissipando. Quando eu coloco um despertador para lembrar que eu preciso dar um tempo, respirar e depois voltar para a atividade, então eu dou aquela folguinha que ele precisa. Porque também tem gente que entra em flow, que começa a trabalhar e nunca mais para, não toma nem água, tá? Então, às vezes, isso funciona muito bem. Isso, eu vou ter uma conversa contigo em particular, amanhã, que aí tu só faz umas caretas lá, que eu tô vendo que o negócio tá... Mas assim, ó, às vezes a pessoa começa a trabalhar, não toma água, quando vê não comeu, né, não fez um alongamento, a gente tá praticamente o tempo inteiro sentado. Então, funciona assim, eu super apoio, tá, Aline? Eu acho que é válido, sim, e que, assim, experimentem, tá? Tem pessoas que não se adequam. O aplicativo é programado para tu trabalhar no máximo 45 minutos e daí tu escolhe o tempo de pausa, 2 minutos, 5 minutos para ir no banheiro e tal, tá? Mas é bem legal. Assim, alongamento, banheiro, essas coisas é vida. Às vezes perguntou, o que é isso? Vida. São coisas que acontecem enquanto a gente trabalha também, tá? Olha só ó, a questão do peso, né? Também, porque a gente fica ali presa, né? Naquela atividade e não faz mais nada. Você tem alguma dica prática de como conseguir voltar ao foco rapidamente? Eu vejo que perco o foco com muita facilidade. Quando vejo sair de uma atividade que não terminei, eu fui para outra. Isso porque tenho tudo agendado, mas não cumpro. Assim, Cristiane,
é treino para tua cabeça, entendeu? O aplicativo pode ser uma alternativa. Ou os alarmes, antes talvez seja testar os alarmes no celular para lembrar se está produzindo ou se está ocupado, tá? A dica prática é usar uma ferramenta que te traga para o presente, que tu se dê conta do que tu tá fazendo agora, se aquilo tá te ajudando a chegar nas tuas metas ou não. Se tu tem meta de verdade e o que tu tá fazendo não tá te ajudando, volta, concentra, dá uma volta, faz um xixi, volta e volta para cá, tá? Porque não existe um botãozinho, né? Eu queria também um que a gente apertasse, tipo, focado aqui. Não tem. Infelizmente, não, porque justamente, né? A gente tem esses defeitos de fábrica de querer dispersar. E isso, assim, a gente é da época das cavernas, tá? Se a gente for estudar, é comprovado que a gente é preguiçoso porque a gente não deveria gastar energia, porque tinha que caçar para comer. Então, N situações que são do nosso instinto animal, enfim, tá? Mas é isso, Cristiane. Eu usaria primeiro o despertador, talvez com mais frequência, para te trazer para o presente e tu voltar para a atividade que tá fazendo, tá? A Zezé pediu para eu voltar em qual slide? Zezé, esse aqui? Tá. Então, é olhar para as dificuldades, né? E repetir que se fosse fácil, qualquer um faria. Certo? Tranquilo até aqui, gurias? Deu, Zezé? Tá. Deixa eu só parar de novo aqui, que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Gente, não tem nenhum menino? Não? Que eu falo gurias, né? Aí depois eles ficam chateados. Mas não tem. Olha só, eu tenho extras, tá? São 21 e 25. Vocês querem que eu fale rapidinho sobre as dicas extras? Sobre as informações extras? Pode ser? Rapidão? Tá, antes disso, eu quero comentar uma questão com vocês, tá? Uma coisa que eu queria pedir, a gente está aqui trocando ideia, sim, trocando ideia, eu espero muito, 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 muito que isso que eu estou falando faça sentido, né? Faça sentido, olha lá, faça sentido. Gente, às vezes ela tem mentoria comigo e com a Aline amanhã de manhã, tá? A gente tem um grupo, né, que eu e a Aline coordenamos amanhã. Ela só pensa em comer, ela diz que o pessoal do Sul não tem fome, porque a mentoria começa às 8 e vai, entendeu? Às vezes é 12:30 e a gente tá papo, e às vezes é ver que vocês não têm fome. Aí ela anda com um pacote de biscoito, de bolacha. Aqui a gente fala bolacha, né? Não é biscoito. Então, assim, ó, eu tô trazendo as informações para vocês e o meu único pedido, não quero mais nada em troca, eu quero que vocês me deem feedback lá no meu WhatsApp e no meu Instagram, no direct lá, de como foi para vocês, se fez sentido ou não, o que vocês tiveram de insight. E se vocês quiserem tirar foto e compartilhar e me marcar, muito amor envolvido. Só isso, tá? Certo? É uma troca, né? A vida ela é feita de energias que vão e vêm. Então, é o único pedido. Vamos lá. Topa? Deixa eu só interromper. Vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto bem legal? É rapidão, gente. Bem lembrado. Se tá de pijama, não tem problema. Pijama tá aqui, eu também tô de pijama. Ai, eu achei que tu não ia contar. Parece que a pijama não é. Olha, é maravilhosa, uma blusa, olha que linda. Ai, a pessoa elegante de pijama. Abram suas câmeras, então. Abram suas câmeras. Vamos abrir a câmera para tirar uma foto legal, gente. E daí depois eu sigo. Vamos lá, Cris, Marcélia, Mariana, Mônica. Escolham o melhor lado, o melhor perfil.
A Romina tá muito séria, Romina. Vamos lá que eu tô tirando foto. Vocês vão abrir, vão coiseteando aí que eu tô aqui, dele foto. A Lara tá fazendo inveja ali com aquela taça. Sim, senhora, tô só te anotando aqui no meu caderninho. Aí vocês abriram a câmera, mostra a máquina de novo. Hã? Vou precisar colocar a máscara de novo, que eu bem tô na rua ainda. Eita, olha só. Foto feita? Tudo certo. Gente, quem é aqui de Santa Agora Maria? Tem alguém de Santa Maria Brasília ainda? tem multa de R$500 para quem não usa máscara no comércio. Ah, olha aí, ó. Um coleguinha da minha filha recebeu uma multa sexta-feira, 500 pilas. Tá. Obrigada, viu, gente? Eu vou fechar os microfones para a Lari voltar agora, tá bom? Quem que é de Santa Maria, gente, só dá um oi aqui para eu saber, que eu sei que... Ah, Fabiane. Eu sei que tem mais alguém, depois eu quero falar com vocês, tá? Obrigada por estarem aqui, vamos lá. Obrigada, Aline. Gente, olha só. O Instagram é seu? Ah, o meu Instagram é @LariMoraesMentoring. Tá no finalzinho ali, depois eu mostro também. Bom, vamos lá então. Gente, olha só. Já falei, né? Não comece o dia pelo celular, nem termine por ele. Faz toda a diferença na produtividade, na tua qualidade de vida, nem se fala, tá? Difícil? Sim. Dá para fazer? Dá. É treino. Treino. Programar o dia de amanhã hoje, falei lá no início, tá? Quem ainda não programou o dia de amanhã, como tá conectado aqui, tá nessa vibe, pega o seu planner, pega a sua agendinha, pega o seu caderno agora, desligou aqui, o que eu tenho para fazer amanhã? Vai levar 2 minutos e amanhã de manhã, ao invés de tu decidir o que tu vai fazer, ou tu só começar a fazer e vai estar tudo desorganizado, tu nem vai conseguir, já tá ali, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Tá? Isso que a gente nem vai conseguir falar de prioridade, porque é bem importante que a gente tenha uma lista de prioridades que é, no máximo, ali 3 a 5 atividades que são prioritárias, tá? Mas isso não vai dar para a gente entrar. Outra coisa, a meditação, tá, gente? Por que eu falo da meditação? Eu sempre tive, assim, eu nunca fui uma pessoa... muito agitada externamente, mas internamente aquela bagunça, né? E eu tinha muita dificuldade de concentração para meditar. Quando eu comecei a meditar, em 2015 eu comecei, em 2017 eu abri um grupo aqui em Novo Hamburgo, presencial de meditação. A gente tinha meditação uma vez por semana. Então, eu escolhi algumas meditações que faziam o quê? As meditações faziam com que eu projetasse, então, co-criasse a minha realidade. E a partir daí eu comecei a ter resultados diferentes, tá? Hoje eu não vivo sem meditação, sem uma lista dos sonhos. Por quê? Porque quando a gente coloca foco no que a gente quer, a gente tem uma tendência muito maior de realizar. E quando a gente medita, a gente centra, né, o nosso pensamento, o nosso desejo naquilo que a gente quer. E a Aline tem a frase clássica dela, né? Que tudo que a gente pede para o universo, ele diz sim. Então, eu vou repetir a tua frase, Aline. Tudo que a gente pedir para o universo, ele vai dizer sim. Se tu pensar uma coisa ruim, ele vai dizer sim. Se tu pensar uma coisa boa, ele vai dizer sim. A meditação ajuda a gente a manter a serenidade e sair do problema. E por que a gratidão está na sequência? Porque é comprovado cientificamente que a gente não consegue ter 2 sentimentos ao mesmo tempo. Então, quando eu estou tendo sentimento de gratidão, de amor, um pensamento elevado, uma vibração elevada, um desejo para o universo elevado, seja lá, não interessa a religião, não interessa para quem tu pede, se é para o universo, para Deus, para Oxalá, sei lá, não interessa. É impossível, quando tu estiver conectado com isso, tu estar conectado com uma dor, com um sentimento de raiva, com um sentimento de escassez, de perda. Isso faz toda a diferença para a gente conseguir conquistar o que a gente quer, tá? Faz diferença. Lembrem disso, eu não consigo ter 2 sentimentos ao mesmo tempo no meu corpo. Amor, ódio, gratidão, raiva, não tem como. Então, de manhã, meditação,
e gratidão. Por que a gente não pede de manhã? Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim ou não? Por que a gente não pede coisas da manhã? A gente agradece de manhã. Pedir, gente, nos conecta com a escassez, tá? Quando a gente pede, a gente está dizendo que a gente não tem. Eu estou pedindo mais, então eu estou dizendo que eu não tenho, eu quero determinada coisa. E quando eu me conecto com isso, a tendência é o quê? É obrigar para manter, ao invés de expandir, tá? Então, por mais que pareça, algumas pessoas achem um pouco estranho, talvez, é isso que acontece. Quando eu peço para o universo, ele me dá, e quando eu me conecto com uma determinada energia, ela se expande. Então, se eu me conecto com a escassez, o que vai acontecer na minha vida é escassez. Se eu me conectar com a gratidão, com agradecer por tudo que eu tenho, cada vez mais eu recebo mais daquilo, tá? Ali, até tem endereço ali, ó, Aline, eu tinha esquecido que eu tinha posto na lâmina, tá? Lari Moraes Mentoring. E, gente, assim, ó, ao final de cada dia, lembram que eu falei, né? Olhar para trás, ver tudo que já percorreu. No final do dia, se vocês tiverem se organizado, feito as tarefas de produtividade de vocês, certamente vocês deram vários cheques lá na lista de vocês. Comemorem, tá? Isso libera uma série de... Eu não sei os nomes certos, tá? Mas eu vou estudar sobre isso, porque eu até fico com vergonha de não saber dizer. Enfim, libera uma série de... Como é que chama, gente? Alguém me socorre? Eu quero falar... Gente, me deu um branco. Hormônios, endorfinas, neurotransmissor. Isso aí. Neurotransmissores, endorfina, o que seja. Quando a gente comemora, quando a gente fica feliz por alguma coisa que a gente cumpriu, por algo que a gente conquistou, dopamina, serotonina, tudo esses ina. Quando a gente fica feliz, quando a gente se dá conta que, poxa, deu certo, hoje o dia valeu a pena, olha aqui, tá tudo ok, fechou, vamos para outro, vamos programar o dia de amanhã. Isso faz com que o nosso cérebro também, o nosso corpo, né, entenda que aquilo ali é muito legal. Então, no próximo dia vai ser mais fácil de realizar e mais fácil de ficar sem WhatsApp, mais fácil de dormir sem celular, mais fácil de deixar o despertador sem ser no telefone, tá? Então, quando a gente começa a ter essa sensação boa de dever cumprido, né? De ficar feliz com tudo que fez, a gente tem uma tendência muito maior de conseguir fazer as coisas como elas devem ser feitas, digamos assim, para alcançar o que a gente quer. Certo? Faz sentido para você, sim ou não? Sim? Quem tá com a câmera fechada, eu entendo que é um sim, tá? Só uma pergunta a respeito da meditação. É importante a meditação, claro, mas fazer de manhã e à noite ou só um horário? Pois é. Eu prefiro fazer só de manhã, não faço de noite, porque de noite eu já tô com a minha energia mais baixa, minha tendência é dormir. Tem alguns períodos que eu tô muito agitada e que eu escolho fazer também à noite, mas aí é uma específica de relaxamento, sabe? Então, assim, tu tem que sentir o teu... Tem gente que tem muita energia de noite e que prefere fazer uma meditação, né? Se acalmar. Se eu vou para uma meditação no final do dia, a não ser que seja assim, tipo, às 6 da tarde, né? Um pôr do sol, uma coisa ali para tu virar a chave para fazer outra coisa, beleza, mas eu prefiro de manhã. Tá, Aline? E daí, quando eu tô muito, muito agitada, que tem muita coisa para fazer, tem algum projeto, alguma coisa, daí eu gosto de botar até para dormir, assim, só para, sabe? Tem algumas músicas que tem as ondas, né, certas para acalmar o cérebro e tal, tá? Então, essas eram, né, as informações extras que eu queria trazer para vocês. E aqui, ó, vocês me mandando lá, se fez sentido para vocês, o que vocês sentiram de hoje, me dando feedback, eu vou mandar para vocês esse material. Vou mandar as bibliografias, tá? Os livros que eu já li que tem relação com esse tema, porque alguns
como o poder do agora. Não tem uma relação com produtividade diretamente, mas ele faz todo sentido para quem entende esse todo, tá? Vou mandar uma atividade extra de gerenciamento do tempo e vou mandar 3 links de meditações que eu uso, que são meditações de cocriação, certo? Então, me mandando lá, aí amanhã eu já organizo e mando para vocês esses extras aqui também da bibliografia, que é a indicação dos livros, para quem quiser se aprofundar no tema, e o material com atividade e o link de meditação, certo? Todo mundo ok? 20 para as 10 da noite. Todas ok? Então, gente, assim, como eu falei, tudo que eu trouxe para vocês são coisas que eu já experimentei, tá? Eu estou voltando para essa pegada do Clube das 5, que me ajudou muito há um tempo atrás. Aí, claro, eu passei por uma determinada fase da minha vida, tive filho, aí eu, né? São escolhas, são prioridades. Agora eu estou conseguindo ver que eu estou conseguindo retomar. Vou retomar. Então, o que eu falei é porque eu já fiz, já testei. E outras coisas que eu já li não fizeram nenhum sentido, eu testei, não funcionou. E eu trouxe a essência da essência ali para vocês conhecerem, tá? Para vocês terem contato. Eu vi que a Aline ali já pratica algumas coisas, né? Tem um método, aquela pergunta se funciona ou não funciona. E eu fico aqui à disposição de vocês também, para vocês mandarem essas perguntas, me mandarem o direct, contem comigo.